Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre divisão de números decimais. Bom pessoal, vamos então ao exemplo número 1, tá? Tá escrito o seguinte: para encher um aquário que está vazio, Eduardo está usando um copo com capacidade de 25 centésimos de litro. Nesse aquário cabem 12 inteiros e 5 décimos de litros. Quantos copos Eduardo vai utilizar para encher o aquário? Bom, pessoal, então o que a gente precisa fazer para saber quantos copos que o Eduardo vai utilizar é o seguinte: a gente vai ter que pegar o que cabe no aquário, né? Que são ali, ó, 12 inteiros e 5 décimos de litros, e dividir pela capacidade, né, de cada copo, que é de 25 centésimos de litro, né? Então, só que acontece o seguinte, pessoal, para a gente fazer essa divisão, você tem que entender que a quantidade de casas decimais, né, a quantidade de casinhas após a vírgula tem que ser igual. Então, observem que nesse primeiro número eu tenho uma casa após a vírgula, e nesse outro número eu tenho duas casas após a vírgula. Então, eu tenho que fazer com que eles fiquem iguais. Como? Acrescentando zeros onde tem a menor quantidade de casas. Então, aqui no 12 inteiros e 5 décimos, a gente vai acrescentar um zero depois do 5, ó. E aí vai ficar 12 inteiros e 50 centésimos. Então, eu vou fazer esse valor dividido ali pelos 25 centésimos, tá? Por quê? Porque daí fica a mesma quantidade de casas decimais, tá? E isso tem que ser feito. Cada vez que a quantidade de casa decimal for diferente, tem que se proceder dessa maneira para efetuar a divisão. Bom, depois que a gente faz esse processo de arredondamento de casas decimais, a gente despreza a vírgula e divide como se ela não existisse. Então, desprezando a vírgula, a gente vai ter aqui, ó, 1.250 dividido por 25, né? Por quê? Porque se a gente desprezar a vírgula, o zero aqui na frente vai perder o valor, então fica só o 25, tá certo? E a partir daí a gente faz a divisão normalmente, ó. Vejam que somente 1 não dá para dividir, porque é menor que 25, vou ter que pegar o 12, mas o 12 também é menor, então eu vou ter que utilizar aqui, ó, o 125, que daí ele é maior que o 25. Que número vezes 25 vai dar 125? É o 5, né? Eu não vou fazer as tentativas aqui, porque senão vai demorar bastante. Mas 5 vezes 25 dá 125, e aí eu vou subtrair 125 menos 125, fica 0, ó, correto? Bom, quando o resto é 0, e aqui eu tenho um 0 ainda para baixar, pessoal, para terminar a divisão, eu sou obrigado a acrescentar ele aqui, ó, tá? Eu abaixo o 0, né, e acrescento aqui no resultado, tá ok? Então, o resultado final aqui fica 50, ó, tá? Então, significa que o Eduardo aí, ele vai utilizar 50 copos, tá ok, gente? Bom, pessoal, então agora o exemplo número 2. Calcule as divisões com números decimais abaixo, né? Na letra A, nós temos aqui 15 inteiros e 2 décimos para dividir por 38 centésimos. Então, o que eu quero que você observe é que nesse primeiro número a gente tem uma casa decimal. E no segundo número a gente tem duas casas decimais. Então, nós vamos ter que igualar isso, tá? Então, vai ficar assim, ó. 15 inteiros e 20 centésimos, eu acrescento um zero aqui, dividido por 38 centésimos, tá? Agora sim, ó, duas casas, duas casas. Aí eu posso desprezar a vírgula e efetuar a divisão, tá? Então, desprezando a vírgula, vai ficar 1.520 dividido por 38, já que o zero vai perder ali o valor. Bom, o 1, somente 1 não vai dar para pegar, nem o 15. Vai ter que pegar aqui, ó, o 152, né? Que número que multiplicado por 38 vai dar 152? Vai ser exatamente o número 4. 4 vezes 38 dá exatamente 152, ó. E aí, o resto é zero. Só que eu não terminei a divisão ainda. Eu vou ter que baixar esse zero aqui, ó. E quando isso acontece, quando eu tenho o resto zero, eu tenho que baixar um zero para terminar a divisão, eu também acrescento um zero aqui no resultado, né? Então, o resultado final aqui, pessoal, é 40, ó. Tá ok? Bom, no caso da letra B, vamos lá. Mesma situação da anterior. Aqui eu tenho no primeiro número duas casas decimais
e aqui no segundo número só uma. Então, eu vou ter que arredondar o número de casas, né? Então, vai ficar ali 203 inteiros e 82 centésimos, dividido por 15 inteiros e 80 centésimos, porque eu acrescento um zero ali, ó. Tá ok? Bom, agora eu desprezo a vírgula e divido como se ela não existisse, né? Então, seria o número 20.382 dividido por 1.580, tá ok? Bom, percebam que eu vou ter que pegar aqui, pessoal, o número 2038, né? Porque o 203 não é possível, nem o 20 e nem somente o 2, porque eles são menores que o 1580. Que número que multiplicado por 1580 vai chegar mais próximo do 2038 anterior a ele? É o número 1, que vai dar o próprio 1580, ó. Correto? E aí, pessoal, subtraindo, fazendo 2038 menos 1580, vai sobrar aqui, ó, 458. Correto? Só que 488 não dá para dividir por 1580. Então, a gente vai baixar esse 2 aqui para continuar a divisão, né? Agora, que número que multiplicado por 1580 vai dar 4.582 ou vai chegar mais próximo anterior a ele? Vai ser por 2, né? Que vai dar, pessoal, 3.160, ó. Correto? Aí, efetuando a subtração de 4.582 menos 3.160, sobra 1.422, ó. Correto? Só que 1.422 é menor que 1.580, então não dá para dividir. E eu não tenho mais nada para baixar. Então, o que a gente tem que fazer nessa situação? Temos que acrescentar um zero aqui para continuar a divisão, só que cada vez que a gente faz isso aqui, a gente tem que acrescentar uma vírgula lá no resultado, né? Aí agora, que número que multiplicado por 1580 vai dar 14.220 ou vai chegar mais próximo? Vai ser o número 9, tá? Vai dar exatamente 14.220, ó. E aí o resto fica zero, né? E o resultado final, então, pessoal, da divisão é de 12 inteiros e 9 décimos. Bom, pessoal, agora continuando ainda o exemplo 2, a letra C, né? Observem que eu tenho aqui, ó, 36 centésimos para dividir por 9 centésimos. A quantidade de casas decimal nos dois números, né, de casas decimais, são iguais, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. Então, eu não preciso arredondar, não preciso acrescentar zero para deixar igual o número de casas decimais. Basta eu efetuar a divisão desprezando a vírgula, né? Ou seja, vai ficar 36 dividido por 9, né? Então, que número que multiplicado por 9 vai dar 36? É o 4. Ó, fecha certinho 36, fica resto zero. Ou seja, o resultado final aqui é 4, ó, tá? Vamos lá. Agora é o caso da letra D. Observem que nesse primeiro número, que é o 22 inteiros e o 16 milésimos, tem 3 casas decimais. E nesse segundo número, que é o 4 inteiros e 3 décimos, tem uma casa decimal. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar zeros aqui nesse segundo número, ó. Então, vai ficar assim, 22 inteiros e 16 milésimos dividido por 4 inteiros e 300 milésimos. Vejam que eu acrescento 2 zeros, né? Para poder ficar a mesma quantidade de casas decimais, ó. Correto? Agora, eu desprezo a vírgula para efetuar a divisão. Então, se eu desprezando a vírgula, vai ficar 22.016 dividido por 4.300, correto? Bom, então, pessoal, vejam que aqui eu vou ter que pegar um número inteiro, porque só o 2 não dá, só o 22 também não, nem o 220, né? Nem o 2.201, porque eles são menores que 4.300, então eu vou ter que pegar o valor inteiro. Agora, que número que multiplicado por 4.300 vai dar 22.016 ou vai chegar mais próximo anterior a ele? Vai ser o número 5, tá? Que vai ficar 21.500, ó. Correto? Aí, fazendo a subtração, tá? 22.016 menos 21.500, sobra, pessoal, aqui, ó, 516, tá ok? Vamos lá. Só que 516 não dá para dividir por 4.300, porque ele é menor. E eu não tenho mais nada para baixar para continuar a divisão. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar um zero aqui
E aí aqui no resultado eu vou ter que colocar uma vírgula, tá? Agora, que número que multiplicado por 4.300 vai dar 5.160 ou vai chegar mais próximo anterior a ele? Vai ser o número 1, tá? O próprio 4.300, ó, né? E aí, efetuando a subtração, pessoal, a gente chega ao resultado aqui, ó, de 860, né? Bom, só que 860 ainda é menor que 4.300. Então, o que eu vou ter que fazer? Acrescentar mais um zero aqui para continuar a divisão. Precisa outra vírgula lá? Não, né? Porque com número com duas vírgulas ali não rola, né? Então, que número que multiplicado por 4.300 vai dar 8.600? É o número 2. Fecha exatamente 8.600 e aí, ó, o resto fica zero, né? Então, o resultado final aqui dessa divisão é 5 inteiros e 12 centésimos. Bom, pessoal, para finalizar, então, agora a letra E, né? Eu tenho aqui 1 inteiro e 6 décimos dividido por 6 inteiros e 4 décimos. Então, como vocês podem observar, a quantidade de casas após a vírgula, né? As casas decimais são iguais. Então, eu não preciso acrescentar zeros, né? Então, basta eu efetuar a divisão. Ó, vou fazê-lo aqui. Só desprezar a vírgula e dividir. Então, vai ficar 16 dividido por 64. Acontece que o 16 é menor que o 64. Então, o que eu terei de fazer? Vou ter que colocar um zero já no início da divisão. E cada vez que eu tenho que fazer isso, aqui no resultado eu tenho que colocar um zero e uma vírgula. Tá? Agora, que número que multiplicado por 64 vai chegar mais próximo do 160 anterior a ele? Vai ser o número 2. 2 multiplicado por 64 fica 128, né? E aí, 160 menos 128 sobra 32, correto? Só que 32 é menor que 64, não dá para dividir. E não tem mais nenhum número para baixar. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que acrescentar mais um, ou melhor, vou ter que acrescentar um zero aqui, né? Para poder continuar a divisão, tá? Obviamente que eu não vou colocar outra vírgula lá. Então, que número que multiplicado por 64 vai dar 320? Vai ser o número 5, ó. Fecha exatamente o 320 e aí ficamos com o resto zero, né? E o resultado final da divisão, então, pessoal, é 25 centésimos, ó. Tá certo? Bom, essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não gostou, deixe o like do mesmo jeito para ajudar, tá ok? Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se quiser deixar algum comentário, fazer alguma sugestão, enfim, poderá fazê-lo, que estará passando por uma análise primeiro e depois eu estarei então publicando, tá ok? Um abraço a todos e obrigado pela atenção de vocês.